Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, estamos no primeiro domingo do tempo da Quaresma e o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 13. No Evangelho de hoje nós ouvíamos falar a respeito daqueles 40 dias que Jesus passou no deserto, depois de ter sido batizado e antes de iniciar propriamente aquela sua missão. Então Jesus faz um tempo de preparação para poder fazer a vontade de Deus o Pai, como é também para nós o tempo da Quaresma, este tempo de nos prepararmos para celebrar com toda a dignidade que merece o tempo do Cristo vivo e ressuscitado, para celebrarmos a vida que nós recebemos do Senhor, que passa pela paixão, morte e pela sua ressurreição. E é bastante interessante porque este evangelho dizia que Jesus vai ao deserto, ali ele fica por 40 dias sem comer nada, em jejum, e ali ele também passa a ser tentado pelo demônio. Por 3 vezes o evangelho fala que Jesus foi tentado pelo demônio. Uma vez o demônio pediu a Jesus que transformasse as pedras em pão. Uma segunda vez o demônio disse a Jesus que deveria se prostrar diante dele, porque assim ele daria a Jesus todo o poder e toda a glória do mundo. E uma terceira vez o demônio fala para que Jesus se atirasse do alto do lugar onde eles estavam, porque a Escritura dizia que os anjos viriam para cuidar dele, para que não deixasse que os pés dele nem sequer se ferisse batendo em alguma pedra. Então o demônio tenta Jesus por 3 vezes, mas é interessante que as 3 vezes em que o demônio o tenta, Jesus, por meio da força e da palavra de Deus, responde a essas tentações de maneira negativa, não se deixando levar por elas, né? Dizendo, olha, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. A Escritura diz, adorarás somente o Senhor teu Deus. A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. A Escritura diz. É bastante interessante porque todas as vezes que o demônio tenta a Jesus, Jesus começa a respondê-lo desta forma, a Escritura diz. Isso para nós é realmente bastante significativo, porque assim o Senhor Jesus está nos apontando de onde pode vir a nossa força para vencermos as nossas dificuldades e tentações. Muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas como eu serei capaz de vencer as tentações? Como que eu vou conseguir superar isso? E Jesus nos mostra o caminho, não é pelas nossas forças. Às vezes nós queremos vencer o mal ou vencer as nossas tentações, às vezes nós queremos nos converter, nós queremos ser pessoas melhores, queremos fazer tudo isso a partir de uma força que nós pensamos que somos nós quem temos, mas na verdade não possuímos nenhuma força. E Jesus nos mostra isso. Não porque ele não tivesse força. Ele tinha, ele era e é Deus. Então ele tinha todo o poder para vencer o demônio de qualquer forma. Mas ele busca nas Escrituras o caminho que nos ajuda a compreender que é pela Sagrada Escritura, pela Palavra de Deus, pela força de Deus, que nós também somos capazes de superar aquilo que na nossa vida se apresenta como tentações. A tentação do ter, a tentação do poder, a tentação das glórias, a tentação de tantas coisas que nos levam não apenas a nos destruir, mas também a destruir a vida das outras pessoas. Tantas e tantas vezes que nós vemos o nosso mundo entrando em situações de guerras, de conflitos, de tristezas, de sofrimentos das pessoas, de fome, de miséria, tudo isso levado por causa dessas atitudes, da ganância, do poder, do desejo de ser maior que os outros, até de ser maior do que Deus. E é por isso, unicamente, na força da Palavra de Deus, na força de Deus,
que seremos capazes de vencer tudo isso. Por isso, peçamos ao Senhor que nos ajude a nunca buscarmos em nossas forças ou em nós mesmos a referência para podermos solucionar qualquer questão, mas que tudo seja buscado em Deus, na força de Deus. Neste mesmo Deus, para quem nós pedimos a bênção neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.